Salve Maria Santíssima, bom dia para você. Hoje, dia de Santa Teresinha, que alegria falar um pouco sobre ela, mas também que grande responsabilidade. O Evangelho de hoje, deste domingo, né, ele nos apresenta a parábola onde tem um pai que tem dois filhos e ele pede que vá para a vinha trabalhar. Um fala que vai e acaba não indo. O outro fala que não vai e acaba indo depois. Jesus vai falar que as prostitutas e os pecadores públicos, os cobradores de impostos, precederão, os fariseus no reino dos céus. A gente pode acabar achando que Jesus está aprovando a prostituição, aprovando roubar, aprovando qualquer tipo de pecado. Esse pensamento é equivocado, é errôneo. E não é essa uma interpretação sadia e correta. Aqui uma das coisas que o Evangelho vem nos apontar é que nós não podemos separar a nossa vida das nossas palavras. Para alguém que tem uma vida interior, uma vida de oração, a sua vida de oração ela transborda no seu agir, no seu falar, no seu pensar, no seu comportar-se, em cada detalhe da sua vida. Ela não é alguém que vive atuando como um ator ou uma atriz para as câmeras. Ela não é alguém que fica fingindo que é de Deus. Fingindo para Deus, que é de Deus. Fingindo para o outro, que é de Deus. E muitas vezes enganando a si mesma. Muitas vezes os fariseus fizeram isso. E por isso Jesus é muito duro. Essa dureza é uma dureza de amor. É uma firmeza de misericórdia. Não é uma firmeza que acabar com os fariseus, que existe um ódio contra os fariseus. Claro que não. É amor. Um amor exigente. E foi esse amor misericordioso, exigente, que Santa Teresinha conheceu. Voltando um pouquinho para o Evangelho novamente, quando fala que as prostitutas precederão, e ele vai falar, são aquelas que ouviram, a pregação, são aqueles que ouviram a pregação e se arrependeram, mudaram de vida, abriram o coração para o Senhor. Não é que a pessoa vai permanecer no pecado e vai entrar no céu. Não é isso que o Evangelho fala. Porque nós podemos usar isso para continuar pecando e sermos cúmplices dos nossos pecados. Não é isso que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a não ter um coração dividido entre Deus e o mundo. E essa divisão acontece muitas vezes dentro de nós. Nós colocamos fardos pesados para que as pessoas vivam o Evangelho, porque o Evangelho não é algo pesado, é algo exigente, é algo forte, é radical, é profundo, mas não é algo que destrói a pessoa, mas pelo contrário, restaura. Santa Teresinha entendeu muito bem isso, profundamente, por isso ela é a grande doutora da Igreja. E por que eu coloquei esse título como elevador? Santa Teresinha, um elevador. Santa Teresinha, ao olhar para os grandes santos, ela achava que ela não conseguiria chegar àquele nível de santidade. Era muito difícil. Ela via os grandes santos como águias que voavam alto, que miravam para longe, que ultrapassavam as tempestades. Que as águias, segundo muitos falam, quando vem a tempestade, ela voa acima da tempestade. Ela ultrapassa. Santa Teresinha, ela olha para essa grande escada da perfeição, para esse grande voo de águia, e ela fala que ela tem esse desejo de ser santa. E ela mesma fala que Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. E ela falava isso porque ela desejava ardentemente se consumir pela Igreja, se consumir por Cristo, ser santa, ser toda de Deus, sem reserva alguma. E é interessante que ela fala que ela não é águia, mas ela é um passarinho.
Águia não sou meu Senhor, dela trago tão somente um olhar. Passarinho é o que eu sou, nas mãos do meu Senhor. Passarinho que mira, que olha para o mesmo lugar que a águia olha. Então ela se coloca como pequena, como pobre, como fraca. Mas ela diz que deseja ser santa. E Deus não a inspiraria a ser santa se essa graça não fosse possível. Ela reconhece que é possível. E quando ela olha também para essa grande escada de grandes penitências, claro que ela fazia também muitas penitências, muitas físicas, penitências físicas, sim, exteriores. Muitos penitenciavam, mas ela via que havia penitências que ela não era capaz de fazer, muitas delas, como os grandes santos. E várias coisas na vida ascética ela percebia que não conseguia fazer. Mas ela descobriu a grande ascese, a ascese da vontade, o martírio da vontade, o martírio de viver não mais para si. Ou seja, ela entendeu profundamente o que é renunciar a si mesma. E ela fala, eu não posso ir por essa escada, mas Deus, Ele é esse elevador que me coloca nos braços e me ajuda a subir, a crescer em santidade. Ou seja, como é que ela entendia que ia crescer em santidade? Sendo totalmente dependente de Deus, se lançando como uma criancinha nos braços do Pai, confiando inteiramente. É tanto que ela fala, o que mais desagrada a Deus é a nossa desconfiança da sua misericórdia. Então nós devemos olhar este grande exemplo de Santa Teresinha, a beleza da sua vida, uma vida ofertada, inteiramente ofertada, sem nenhuma reserva. Ela tinha frases muito profundas e engraçadas. Por exemplo, ela falava, quando o problema é grande e eu não posso passar por cima, eu passo por baixo. Ela sempre falava, né, um dia sem cruz é um dia perdido. Ela também falava assim, se um dia eu chegar no céu e por acaso, né, o céu não for como eu pensava, como eu ficava sonhando, eu vou fazer aquela cara bem de alegre para não ofender o meu Jesus, para não entristecer o coração do meu bom Jesus, para não deixar ele decepcionado. Ou seja, um pensamento não é imaturo, é de uma alma poética, de uma alma mística, de uma alma simples, profunda. Como isso é belo, como isso é maravilhoso, essa beleza. Ela também falava, né? Se possível fosse, eu estaria até no inferno, para que no inferno houvesse uma só alma que amasse ao bom Jesus, a Deus. Ou seja, isso não é um pensamento herético, é um pensamento de uma alma apaixonada pelo Senhor, a ponto de dizer que o mais importante não era ir para um lugar ou para outro, tanto que ela falava, Senhor, se o meu desejo por Ti for somente ganhar o céu, eu não quero mais o céu, eu quero somente a Ti. Eu quero somente a Ti, Senhor. E Santa Teresinha foi essa grande mestra na convivência, na vida fraterna, nessa escada de amor, nesse elevador de amor, melhor dizendo. E eu queria falar um pouquinho também sobre isso na nossa vida. Nessa escada, nesse elevador, nesse caminho de perfeição. Nós podemos fazer atos pecaminosos. Nós podemos também fazer atos que são naturais. Mas pela graça de Deus, nossos atos também podem ser atos que podem ter esse mérito, né? Essa graça sobrenatural. Um exemplo, eu posso comer até pecar. Comer de forma desmedida, como um animal come, como um bruto qualquer come. Isso é pecado, é gula. Mas eu posso comer querendo ter uma saúde melhor, querendo preservar a minha vida. Isso é natural, isso é bom. Mas eu posso alimentar-me com um sentido mais profundo, sobrenatural. Eu vou me alimentar para
gastar minha vida no apostolado. Eu vou me alimentar bem para rezar melhor, para amar mais os meus irmãos, para me consumir e gastar minha vida pela igreja. Percebem a diferença? Eu posso falar, eu vou me vestir para seduzir as pessoas, para olharem para o meu corpo, para me admirarem, para me desejarem. É um ato pecaminoso. Eu posso dizer, eu vou me vestir de forma casta, eu sou uma pessoa de família, meu corpo deve ser guardado, preservado. É algo natural, é algo bom, algo sadio, necessário. Mas eu posso falar, eu quero vestir uma roupa que eu possa viver profundamente a castidade. Que leve também os meus irmãos a contemplarem a glória de Deus no meu vestir. Que agrade os olhos do Senhor. Que agrade também os olhos daqueles que amam o Senhor. E aqueles que não amam o Senhor possam ser flechados pela forma que eu me visto. E possam ser alcançadas pela forma que Deus me concede de vestir-me. Tudo isso é para a glória de Deus. Percebem como cada ato nosso, eu poderia passar o dia todo dando exemplo. Eu poderia passar horas e horas dando exemplos desse tipo. O ato pecaminoso, o ato natural e o ato sobrenatural. Sobrenatural não porque nós somos deuses, mas porque nós somos alcançados pela sua graça. Nós nos unimos a Ele. Ele une-se a nós. Em especial pela Eucaristia. Vai falar Santo Agostinho que na ordem natural o que acontece é o seguinte. O mais forte, né? Ele vence o mais fraco. Isso é natural. Quando nós nos alimentamos, o alimento vai entre aspas, né? Se transformando em nós, vai encontrando espaço para se unir a nós, ficar em nós. E o restante vai, você já sabe para onde vai, né? Para o ralo. Mas ele fala, quando nós comungamos, quando nós recebemos a Eucaristia, eu estou adaptando a forma da linguagem, né? Não somos nós que vencemos Cristo, é Cristo que nos vence. E Ele vai nos transformando nele. Ou seja, cada comunhão, se nós comungarmos bem, nós podemos dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Cristo que ama em mim. E aí nós não vamos perdendo a nossa identidade. Pelo contrário, nós vamos encontrando mais ainda a nossa identidade como filhos de Deus. Santa Teresinha foi aprendendo esse caminho de amor, de pequenez. Cada ato pequeno que ela fazia, mas eram atos com esse valor fecundo, profundo, que alcançava tantas almas. Seu primeiro filho espiritual, que foi Franzine, era um homem que já estava condenado à pena de morte. E ela viu no jornal, né? Não jornal TV, jornal papel mesmo. E ela decidiu-se a rezar por aquele homem, fazer penitência e pedir um sinal a Deus. Não porque duvidasse de Deus, mas como um mimo da misericórdia. E aquele homem que não queria nada com Deus, após as orações de Santa Teresinha, depois ela recebeu a notícia que aquele homem, antes de morrer, pediu a cruz para beijá-la, para beijar a cruz. Ou seja, o primeiro dos filhos espirituais de Santa Teresinha. E daí ela foi adotando, né, tantos outros filhos, tantos e tantos e tantos. E hoje nós sabemos que ela é a padroeira das missões, sem nunca sair do convento, do Carmelo. A padroeira, porque o seu coração se alargou a toda a humanidade. Não foi um coração pusilânime, pequeno, mas magnânimo. A humildade e a magnanimidade andam juntas. Ou seja, alguém humilde tem um coração generoso, um coração que não retém nada para si. Santa Teresinha viveu bem a escravidão, não se sabe se ela leu o tratado, não se tem provas disso, mas eu vou ler um pouquinho o que o padre Júlio Maria fala a esse respeito. Será que Santa Teresinha conheceu o tratado da verdadeira devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort? Nada o prova. Entretanto, sua alma profundamente mariana, sem conhecer o texto, conheceu perfeitamente o espírito da santa escravidão. Quando o Espírito Santo vê Maria numa alma,
Escreveu São Luís: voa para ela. E a Santíssima Virgem, fecunda como é, faz produzir frutos maravilhosos de santidade. É bem o caso de Santa Teresinha, como é de Santa Catarina Labouré, de Santa Bernadette e de tantas outras almas santas, escondidas para o mundo, mas estrelas luminosas no firmamento da Igreja. Santa Teresinha, como manifestam seus escritos, praticou admiravelmente a santa escravidão. Deu-se inteiramente a Maria e viveu com ela na mais perfeita intimidade. Consideremos, pois, por alguns instantes, este aspecto mariano da alma luminosa de Teresinha. Não se pode afirmar que Santa Teresinha haja lido o livro de São Luís Maria Grião de Montfort. O certo, porém, é que ela conheceu a doutrina da santa escravidão. Há segredos da vida interior que o próprio Espírito Santo revela às almas puras, e não é preciso que estas os leiam nos livros espirituais. A vida da Santinha de Lisieux é a prática perfeita da santa escravidão. A esta prática ela chamou Via da Santa Infância. Mas, como provamos no capítulo 1 deste livro, não se diferencia a infância espiritual em nada da santa escravidão de São Luís Grião de Montfort. A diferença é só de nome. O dom total de si mesmo a Maria e a vida de intimidade formam a base do sistema de Montfort, como formam a base da espiritualidade de Santa Teresinha. Há na pequena via, tão suave da infância espiritual, segredo de santidade. No dizer do Papa Bento XV, há nela subidas luminosas e sublimes. Mas qual é o seu termo lógico, o seu ponto culminante? É o ato pelo qual a alma pequenina, entristecida diante da proficuidade dos seus esforços para amar, suplica a misericórdia divina de vir em seu auxílio. É o ato pelo qual, no dizer da própria Santa Teresinha, as almas pequenas, deslumbradas pela águia divina, e gemendo em sua impotência de pagar o amor por amor, se entregam ao fogo devorador do amor de Deus, para viverem num ato contínuo de puro amor. E este ato, Teresinha o faz por Maria Santíssima. É o que admiravelmente expressa a oferta ao amor misericordioso de Jesus, em que diz a santa: é a ela, Maria, que entrego a minha oferta, suplicando-lhe que a apresente a Jesus. É, pois, por Maria que Teresinha se dá a Jesus. É a Maria que se entrega, chamando a rainha do seu coração, para que a sua oferta seja aceita por Jesus, o seu divino esposo, a quem deseja amar com ele, como ele nunca foi amado. Ora, tais são exatamente as disposições que São Luís Maria Grião de Montfort exige, e como Santa Teresinha, também Montfort chamava Nossa Senhora Rainha dos Corações. Desde cedo, antes mesmo do Dia das Grandes Graças, que foi 9 de junho de 1895, Santa Teresinha, sem mesmo conhecer a verdadeira devoção organizada, praticava a santa escravidão de amor para com a boa mamãe do céu, como dizia. Para prová-lo, basta recolher uns fatos e ditos em sua autobiografia. Com idade de 4 anos apenas, ela sente uma satisfação imensa em ir rezar diante do altar de Maria Santíssima e bate palmas ao ver a imagem rodeada de flores e lírios. Quando fez sua... Estou rindo, mas é de alegria, né, de contemplar e imaginar Santa Teresinha rezando diante da imagem de Nossa Senhora. Quando fez sua primeira confissão, o sacerdote incentivou-a a um grande amor à Santíssima Virgem, e ela prometeu redobrar suas ternuras por aquela que já ocupava tão grande lugar em seu coração. Qual não foi sua felicidade no dia da primeira comunhão, ao ler em alta voz o ato de consagração a Maria Santíssima em nome das companheiras. Mais tarde, ela pediu para ser admitida na pia união das filhas de Maria,
dizendo que desejava consagrar-se de modo particular à Rainha do Céu. Esta devoção ardente e terna, Teresinha recebeu de Siá como herança de sangue. Todas as filhas desses pais abençoados, que foram Martim e sua esposa, hoje canonizados, eram consagradas à Rainha do Céu e recebiam o nome de Maria. O amor destas crianças amorosas, da Virgem do Sorriso, não era sempre medido pela solidez material da estátua venerada em família. E muitas vezes era preciso recolar os dedinhos da imagem, mutilados involuntariamente pela frequência dos beijos. A Santinha cantou mais tarde: na primavera de minha vida, amei Jesus e a Virgem querida. Só ler aqui o trecho, O amor destas crianças amorosas da Virgem do Sorriso não eram sempre medido pela solidez material da estátua venerada em família. E muitas vezes era preciso recolar os dedinhos da imagem, mutilados involuntariamente pela frequência dos beijos. A Santinha cantou mais tarde: na primavera de minha vida, amei Jesus e a Virgem querida. Um bom dia para todos.